Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Conforme prometido, hoje mais uma live às 13h05. Estou colocando aqui liderança para vencer crises. Todos os dias às 13h05 estou fazendo essa live de gestão de pessoas, gestão estratégica de negócios, tá? Gosto muito de falar de gestão de pessoas, especialmente. Então, liderança para vencer crises. Vocês estão tendo acesso aqui ao verde da minha casa. Nem sei se está dando para ver. Aqui. Liderança para vencer crises, pessoal. É o tema da live de hoje, às 13h05. Quem quiser, deixa aí os comentários, tá? Deixa aí as perguntas. Como sempre, aqueles que forem deixando perguntas eu vou respondendo, se não houver eu vou tocando aqui, tá? Gente, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, quando a gente fala de crise, uma coisa que é importante que vocês saibam nesse momento é que a gente teve esse momento de pandemia, né? Teve uma crise em que a gente precisou. O que é a crise? É quando a gente saiu da zona de conforto daquilo que a gente já conhecia. Nós conhecíamos as coisas, elas eram feitas de uma forma, e aí a coisa fica muito diferente daquilo que a gente está habituado. Então, se você, por exemplo, já teve uma crise de saúde, você tinha a sua saúde de uma determinada forma, aí você ficou doente, teve uma mudança do seu estado, e aí você entrou em crise. Se você teve uma crise no seu relacionamento, seja ele pessoal, enfim, qualquer tipo de relacionamento, significa que você tinha a coisa de determinada forma, e aí ela teve um prejuízo, ela teve uma mudança muito drástica. Isso é crise. Tá? Quando a gente fala de crise econômica, é quando existe transferência de dinheiro. O que isso significa? Significa que as pessoas estavam com dinheiro, você tinha uma quantidade de dinheiro e aí esse dinheiro começou a ser transferido, né? Quem tinha o dinheiro, muita gente começou a reter. Ele costumava ir de determinadas mãos para outras mãos. Não começou mais, na verdade, parou de ter essa transação, né? Começou a ir para outras mãos e tudo mais. E nesse momento, principalmente dentro das empresas, as pessoas elas entram num colapso, né? Diante de uma crise, muitas das pessoas têm medo do desconhecido, as pessoas ficam com muito medo desse desconhecido, e o medo ele pode ter algumas consequências, né? Uma consequência do medo, principalmente naqueles que têm bastante sucesso, é aguçar, estimular, fazer com que as pessoas ajam, né? Aguçar a curiosidade, aguçar a ação, estimular a ação das pessoas. Elas falam, olha, a partir de agora eu tô com tanto medo de ficar onde eu tô que eu preciso fazer algo a respeito, né? Em outros casos, o medo ele paralisa as pessoas. Elas falam, meu Deus, eu não sei o que fazer. E as pessoas se encolhem. Qual a diferença da primeira para a segunda pessoa? A primeira pessoa, ela vê uma situação, ela vê o desconhecido, ela vê algo que traz um determinado receio para ela tem uma confiança, uma autoconfiança tão grande que o obstáculo ele é desse tamanho, mas o tamanho dela é esse. Então ela é capaz de superar aquele desafio. Por outro lado, a segunda pessoa, aquela que sente medo, que se sente paralisada, é aquela pessoa que vê o desafio é desse tamanho, mas ela se enxerga desse tamanhozinho. Então o desafio é grande demais para ela superar, tá? Essa é a grande diferença das pessoas. O obstáculo, o desafio, ele tem o mesmo tamanho. O que muda é o seu tamanho diante do desafio. É o seu e o meu tamanho diante do desafio. E é por isso que eu tô falando sobre isso hoje. A liderança para você vencer as crises. Que tipo de liderança você precisa ter para vencer crise? Uma liderança, uma autoliderança e uma liderança para inspirar pessoas a fazer o mesmo. Por que muitas pessoas sucumbem? Muitas pessoas elas ficam onde elas estão, porque elas se veem como muito pequenas. Não significa necessariamente que elas sejam pequenas, sejam menores que os desafios, mas elas se veem como muito pequenas. E esse é o tema da live de hoje, tá? Gente, por que só a inteligência racional, né, as capacitações técnicas, elas têm se demonstrado insuficientes para a superação desses desafios? Obrigado por quem está entrando aí agora, viu, galera? A gente está falando sobre liderança para vencer crises. Por quê? Quantas vezes na vida, não sei se vocês já passaram por esse tipo de pessoa, que ela é muito inteligente,
Cara, é uma pessoa que estudou pra caramba, tem mestrado, tem doutorado, tem 250.427 capacitações e cursos técnicos, mas a pessoa não dá certo na vida. Ela trabalha para os outros, ganha mal. Tem sempre uma pessoa dessa na sua vida, né? Ou na minha vida, que passa por ela e você fala assim, caramba, mas a pessoa ela estudou tanto e é desse jeito. Por quê? Porque a inteligência racional, cognitiva, lógica, ela se demonstrou insuficiente para fazer com que você supere os desafios. Não sei se todos aqui que vão passar já assistiram, estão assistindo ou vão assistir essa live. São empresários, mas eu... Oi, Andressa. Mas eu seleciono pessoas. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que selecionar currículo, experiência, formação é insuficiente, porque a gente contrata currículo, mas demite perfil. A pessoa ela tem uma capacitação técnica maravilhosa, mas quando bota ela para trabalhar dentro de uma empresa, é um terror e pânico. Ela não se dá bem com ninguém, tem discussão com o colaborador, é insubordinada à liderança, trata mal o cliente. Então o problema dela não é o que ela não saiba fazer o que ela sabe fazer. O problema dela é que ela tem uma incapacidade emocional de se relacionar com as pessoas. Ela não sabe lidar com crises, ela não sabe lidar com pessoas, ela não sabe lidar com nada. Né? Ela tem um problema com ela mesma, ela tem um problema, alguns outros desafios que ela não consegue superar. Então, a capacitação intelectual, ela é insuficiente. Não é que ela seja desnecessária, mas sozinha ela é insuficiente para que você consiga superar crises, superar obstáculos, superar desafios. É necessário que você desenvolva uma inteligência emocional. Eu não sei quantos de vocês ainda têm objeção em relação a isso. Não se trata de achismo, se trata de evidências. No nosso dia a dia, nós percebemos que relacionamentos pessoais e profissionais, eles têm sucumbido, eles têm dado errado pela nossa incompetência emocional de lidar com esses desafios, tá bom? Então eu quero trazer para vocês aqui que para superar desafios é crucial que você tenha liderança. E a primeira liderança que você tem que ter chama-se autoliderança. Autoliderança é liderar a si mesmo. Gente, liderança significa influência. Você não consegue liderar ninguém se você não influenciar ninguém. Tem gente que fala assim, eu sou líder. Bom, líder é aquele que tem liderados. Muitos chefes dizem que são líderes. Não, você só é um chefe. O cargo que você ocupa, ele tem autoridade, ele tem hierarquia, mas não significa que você lidere aquelas pessoas. Às vezes, uma outra pessoa que não é chefe tem mais influência sobre as outras pessoas do que você. Outras pessoas podem ter mais influência do que você. Então, quantas dessas pessoas que se dizem chefes são de fato líderes? Se você é chefe, você é um líder? Observe, se as pessoas seguem aquilo que você diz para elas fazerem por respeito à sua autoridade, por respeito à influência que você exerce sobre elas. E você sabe que você exerce liderança mesmo é quando você não está lá, você não está olhando ninguém e as pessoas estão fazendo aquilo que elas devem fazer, aquilo que você solicitou elas a fazerem. Elas fazem porque elas querem, não porque você está mandando. Isso é uma verdadeira liderança, né? Você pega líderes religiosos, líderes políticos. Poxa, eles não pedem nada para ninguém, mas as pessoas vão lá, né? Elas guerreiam em prol de uma causa. Você é essa pessoa que as pessoas olham assim para você e falam assim, cara, não importa se ele tá aqui ou não. Poxa, ele pediu pra gente fazer isso, vamos fazer, é o certo. É o certo, a gente acredita na causa. Né? Você é esse tipo de pessoa? Porque se você quiser vencer alguma crise, você precisa ter esse tipo de liderança. E a liderança, você tem alguns níveis dela. Você tem a liderança de cima para baixo, né? Que é você, enquanto chefe, liderar seus subordinados. Você influenciar os seus subordinados, fazer com que eles façam aquilo que você quer que eles façam. Tem as lideranças laterais, é você influenciar, por exemplo, um sócio, um colega, se você tem algum cargo executivo, de gerência, é outro gerente, né? Ele não está abaixo de você, mas você precisa influenciar, persuadir ele a fazer algumas coisas que você quer que ele faça. Entenda, não é manipulação, é influência. Se você tem uma ideia maravilhosa, você está vendo que a pessoa está indo para o lugar errado, que aquilo que ela está fazendo vai dar ruim. Você não quer influenciar ela para o lado positivo? Porque, querendo ou não, aquela pessoa, se ela tem liderança e ela é uma pessoa que tem péssimos valores, péssimos princípios, e ela é um líder, ela vai influenciar pessoas para o lado negativo. Quer um exemplo disso? Hitler. Resultado, 6 milhões de judeus mortos. Então, pela falta de liderança sua e minha, pela falta de influência de outras pessoas, pessoas que têm
princípios e valores, pessoas que têm maus princípios têm influenciado. Pela nossa omissão em assumir liderança e fazer a diferença onde a gente está, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja onde a gente mora, seja em qualquer lugar do mundo. Então a liderança ela é necessária para vencer crises e vencer da forma correta. Se você é uma pessoa de princípios, se você é uma pessoa de valores, assuma o seu papel de líder. Ah, Camila, eu não tenho nenhum cargo hierárquico, eu não tenho nenhum cargo estabelecido. Você minimamente tem que ser líder de si mesmo. Porque se você não está liderando a sua vida, quem é que está, meu amigo? Quem é que está liderando a sua vida? É seu marido, sua esposa, o chefe, o vizinho, seus filhos? É você quem determina o que vai acontecer na sua vida. E se você quiser influenciar outras pessoas, acredite, a primeira pessoa a ser influenciada por aquilo que você acredita que é certo é você mesmo. Olha só. Eu sou supervisora de um call center, toda a minha equipe está em home office. Eu não estou conseguindo administrar esse novo cenário, falta inteligência emocional. Carla, vê a minha última live, ela fala justamente sobre isso, viu? A última live que está aqui no meu feed. Fala sobre isso, de você estabelecer indicadores, metas de performance e tudo mais. Tá bom? Mas é isso aí. Primeira coisa é você desenvolver inteligência emocional, estabelece indicadores, coloque metas e fique em cima da sua equipe. Eu depois vou fazer uma live a esse respeito, de como você trabalhar melhor sua equipe home office, tá bom? Então, assim, gente, para você ter liderança, a primeira coisa é autoliderança. Eu até trouxe aqui, não sei se vocês conhecem, Daniel Goleman. Esse cara é o papa da inteligência emocional. Ele escreveu, inclusive um livro chamado Inteligência Emocional. Ele fala o seguinte, que só uma porcentagem muito pequena dos líderes desenvolvem todo o seu potencial. E a maioria atinge um patamar muito menor do que poderia se esperar deles, né? O que ele fala nesse entendimento dele? O que você sabe que é um líder? O líder é aquela pessoa que persevera na liderança, independente se existe oposição ou pessoas que te desencorajam. Gente, vamos falar a verdade. Quando você acredita numa ideia, ou então, por exemplo, você, Carla, você precisa fazer algo. Chega, vai todo mundo, começa a pandemia, vai todo mundo pra quarentena, ficar em home office. Aí você fala assim, começa o povo a falar assim, isso não dá certo não. O pessoal não vai funcionar em home office não, não tem como. Só que se você acredita que é possível, se você é líder de verdade, a primeira pessoa que você tem que convencer de que é possível é você mesmo. Gente, e a gente sabe que várias vezes na nossa vida a gente quer acordar e falar assim, cara, chega, não dá mais. Pra mim não dá mais, tô cansado, tá duro. Entendeu? Eu não acredito, não dou conta mais. Mas o verdadeiro líder é aquele que, independente das pessoas dizerem que dá certo ou não dá certo, independente do seu cérebro dizer pra você, não aguento mais, é aquela pessoa que fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou de novo, eu vou tentar de novo, eu vou me esforçar de novo, porque eu de fato acredito nisso. Eu de fato acredito nisso. Como eu lido com muitos empresários, eu pego uns cases bem interessantes, pessoal. E teve um case de um cara, dono de uma grande rede aqui, tá, do Distrito Federal, e ele queria abrir uma segunda marca. Queria abrir uma segunda marca da operação dele. E ele já tem uma operação de extremo sucesso, ele falou assim, eu quero abrir uma segunda marca. Aí todos os outros empresários, gente de alto gabarito, mais experiente do que ele, virou pra ele e falou assim, olha, você precisa abrir com outro nome, cara, não faz o menor sentido, você pode ter problemas muito sérios se você abrir com o mesmo nome, porque se a outra operação der errado, você vai afundar as duas, porque você vai ter associado. E aí começaram a desestimular ele, começaram a falar que não ia dar certo, ele sofrendo oposição, não vai dar certo. Ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Eu acredito que o jeito certo é esse, e não importa, é o que eu acredito. E ele botou quente, e começou a abrir, e começou a trabalhar. O cara tá bombando na segunda marca dele. O líder verdadeiro é aquele que fala assim, beleza, obrigado aí pelos seus feedbacks, mas eu acredito e eu vou até o fim daquilo que eu acredito. Agora, se você não é esse tipo de pessoa, se você é o tipo de pessoa que sofre oposição e rapidamente desiste, meu amigo, você não lidera nem a você mesmo. Não lidera nem... Aí você quer influenciar outras pessoas? Não existe crise que você consiga superar, porque crise é oposição àquilo que você vinha fazendo. É aquele obstáculo e você precisa ser maior do que ele para passar. Tá bom?
Outra coisa, porque é importantíssimo você desenvolver inteligência emocional. Porque o verdadeiro líder é aquele que consegue dominar as emoções quando fica angustiado, porque eu e você ficamos angustiados. Grandes pessoas que realizaram grandes coisas, né? Não sei, o filme do Winston Churchill, que foi o o primeiro-ministro da Inglaterra, na época da guerra. Meu amigo, todo dia o cara estava sendo atacado de todos os lados. Você vê no filme ele ficando profundamente angustiado. A esposa dele não conversar com ele era considerado maluco, esse cara. Mas ele foi um dos maiores líderes da história. Ele foi um dos maiores. Quando tudo estava contra ele, ele venceu. Por quê? Esse cara conseguiu controlar as emoções dele. Gente, tem horas que a coisa é a crise, as oposições é como se fosse uma grande pressão sobre você, sobre as suas emoções, falando você não vai conseguir, tá difícil. É como se você estivesse numa academia e aquilo estivesse te empurrando, aquele peso estivesse te empurrando. Você precisa ser mais forte do que aquele peso para ir contra aquele peso de novo, para fazer força contra aquele peso. Isso é liderança. Como é que você quer que as pessoas acreditem no que você está dizendo, que é possível, se nem você está fazendo força contra aquilo que está te opondo? E para isso você precisa dominar essas emoções que vão te angustiar, que vão te intoxicar. É o medo, é a ansiedade, é a depressão, e falar assim, cala a boca. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cérebro e mente são duas coisas diferentes. Eu e você temos diálogos internos. Né? Uma hora o teu cérebro tá falando assim, vai dar certo não. Mas a sua mente fala assim, cara, eu acredito, dá certo sim. Tá bom? Dá certo sim. Existe essa guerra interna, duas vozes falando, não é esquizofrenia, é como a mente funciona com o cérebro. Tá? E essa mente negativa que fica falando, ela é própria do cérebro mesmo. O cérebro ele foi programado para gastar o mínimo de energia possível. Então ele não quer fazer força. Ele não quer o novo. Ele não quer e faz parte, tem a sua utilidade. Só que ele tá te sabotando, te fazendo ficar pequenininho e não crescer para além daquilo que tá te fazendo pressão. Então você precisa desenvolver uma inteligência emocional para mandar o teu cérebro calar a boca dele, falar assim, beleza, valeu, obrigada aí pela sua ajuda, mas eu não quero. E eu vou superar isso. Aprender a dominar essas emoções destrutivas. E mais do que isso, gente, os líderes, eles têm uma clareza da missão deles. Eles sabem muito bem qual é a missão deles. Minha missão é fazer minha empresa superar essa crise e prosperar. Minha missão é fazer esse projeto dar certo. Minha missão é fazer tal coisa. Essa é a minha missão. Meu amigo, quando você tem isso com clareza, você não se distrai. Você quer ser um líder, você quer vencer qualquer coisa na sua vida, tenha clareza da sua missão, do seu propósito e vai com força. Não importa o resto. Vai ter gente que vai falar, não vai dar certo, você, show, e continua. Vai fazer tal outra coisa, não importa, fui. Grandes líderes têm clareza da missão e não se distraem. Não se distraem, não perdem foco, não perdem energia, não perdem tempo, não perdem o uso dos seus recursos, que são limitados, com coisas que distraem. Se você não tem uma missão, defina ela agora e fala, é com isso que eu vou lidar e ponto final. Eu mesma estou tendo que tomar decisões muito sérias e muito graves para falar assim, graves que eu falo assim, no sentido de gravidade das possíveis consequências, mas dizer assim, não está alinhada a minha missão, eu preciso cortar, apartar, abandonar e falar, eu vou nisso, porque essa é a minha missão. Nós líderes precisamos ter clareza disso e saber que a gente precisa tomar decisões sérias. Né? O Roberto Justo, ele falou uma coisa que eu achei extraordinária. Ele falou assim, a maior parte das pessoas tem medo de tomar decisões que vão mudar radicalmente a vida delas. Gente, é mudança radical mesmo. É você fazer o que precisa ser feito. Isso é maturidade. Sabe, já não é mais tempo das nossas empresas, dos nossos projetos, nossas vidas serem tocadas por crianças, mas por pessoas maduras e profissionais. Nós precisamos definitivamente amadurecer e nos profissionalizar. Parar de fazer as coisas como criança, sem foco, que tá aqui fazendo uma coisa, passa um passarinho e se distrai. Não é assim que a coisa é feita, tá bom? Verdadeiros líderes, eles fazem isso e se tornam espelho e referências para as pessoas que vêm atrás. Então a liderança, muitas pessoas são chamadas para ser líderes
principalmente de si mesmo. E isso é irrevogável. Você foi chamado para isso. Se você não quiser ser, tá tudo bem, e você vai viver uma vida de quem é liderado por outras pessoas, inclusive nas suas escolhas pessoais. Mas muitos de nós foi chamados para liderar, para abrir caminho para outras pessoas, pessoas fortes, pessoas decididas. E eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver esse vídeo são essas pessoas e precisam enxergar isso. Não importa o que aconteça na sua vida, esse desafio que vem contra você não é que você foi chamado para fazer grandes coisas, mas o desafio que vem contra você é para te ajudar a crescer, a você se tornar mais forte e passar por ele. E quando você fizer isso, você vai poder ensinar outras pessoas atrás de você a fazer o mesmo. Falar assim, olha, eu entendo o que você tá passando, eu sei que dói pra caramba, porque dói, crescer dói, mas é necessário para você ir adiante, porque é aquilo que você quer tá lá do outro lado. E se você ficar aí, você vai ter os resultados que tem agora. E eu posso falar uma coisa para vocês, se você continuar fazendo só o que é fácil agora, lá na frente vai ser difícil, porque pobreza é ruim. Gente, pobreza dói, pobreza é uma tristeza. Entendeu? É melhor você fazer essa coisa difícil que precisa ser feita agora, passar por ela e ter mais facilidade depois. É a mesma coisa que é uma pessoa, sabe aquelas pessoas frágeis fisicamente, que vivem comendo tudo o que quer? É super fácil você comer tudo que você quer, do jeito que você quer, não fazer nenhuma atividade física, é super fácil. Agora vai viver com uma vida doente lá na frente, vê se não é difícil, não tem fôlego, não tem disposição para fazer nada, vive doente. Fazer o que é fácil agora traz consequências difíceis lá na frente. Você não tomar decisões difíceis agora, de trabalhar, de ser diligente, de acordar, de tomar grandes decisões, de pensar grande, de estudar. Se você não tomar essa decisão agora, você vai ter uma vida difícil lá na frente. Mas se você tomar essa decisão agora, lá na frente a coisa vai ficar mais fácil para você. E quando você fizer isso, você vai poder ensinar pessoas a fazerem o mesmo. Entende? Dee Hock é um dos maiores especialistas em liderança do mundo. Ele falou que 50% do tempo dos líderes deveriam ser dedicados à autoliderança, a você liderar a si mesmo. Porque para fazer tudo isso que eu tô falando para você, e eu sei que é difícil, eu sei, não é uma hipocrisia, eu sei que dói, eu sei que é difícil. Mas 50% do seu tempo devia ser no convencimento de si mesmo, em desenvolver sua liderança de si mesmo. Hoje eu vou acordar mais cedo, hoje eu vou fazer minha atividade física, hoje eu não vou comer lixo, hoje eu vou fazer determinada coisa. Essas decisões precisam ser tomadas e você fazer isso todos os dias, até que a soma desses pequenos hábitos virtuosos, de bons hábitos, vão gerar no total, no somatório, um grande resultado. Um grande resultado. Comece fazendo o que precisa ser feito agora. E depois você vai colher. Agora, se você tiver uma soma de maus hábitos, a soma de maus hábitos é um péssimo resultado. Tá bom? Depois disso, pessoal, você consegue finalmente liderar outras pessoas. E para você liderar outras pessoas, é necessário que você tenha essa visão instigante. Uma visão que mova corações. Pelo amor de Deus, gente, dinheiro não é a única coisa no mundo. Se você liderar pessoas apenas pelos recursos materiais, assim que ela tiver uma outra oportunidade melhor do que a sua, ela vai embora. Porque se for a única coisa que você tiver para oferecer para as pessoas, é só isso. E se alguém tiver uma oferta melhor, já que você tinha só isso para oferecer, ela vai para outra oferta melhor. Então você que lidera pessoas, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas, o que as pessoas fazem no seu trabalho é relevante. O teu projeto é relevante, se não for, torne-o. Às vezes você só não está conseguindo enxergar a relevância do que você faz. Às vezes você só não está conseguindo enxergar a beleza daquilo que você faz, a transformação que você gera na vida das pessoas. A Tati está aqui, uma pessoa que eu amo muito. A Tati, ela trabalha com estética. Gente, estética é capaz de curar a autoimagem das pessoas. É uma forma de você curar a autoimagem. Às vezes, manicures, depiladoras, cabeleireiras não entendem isso. Ah, eu tô aqui para fazer um excelente cabelo. Não, você tá curando a autoimagem das pessoas. Tem muita gente que considera superficial. Superficial, veja lá quantas pessoas, você pega uma mendiga, não sei se vocês já viram, pegar uma mendiga na rua e faz uma transformação na imagem dela, vê se não muda. Não muda a autoestima dela, não muda a percepção que ela tem dela mesma. E a partir do momento que ela muda essa percepção que ela tem dela mesma, ela começa a agir diferente e essas novas ações geram resultados diferentes. Sabe? Não é futilidade. O excesso de vaidade é um problema, mas você cuidar de si, é uma coisa extremamente relevante. Se não fosse relevante, ninguém tava no Instagram tirando foto bonita, gente. Vamos largar de ser hipócrita. É verdadeiro isso.
É verdadeiro. Então, qual a relevância daquilo que você faz? Mostre para as pessoas a importância delas, dá uma visão instigante. Nós estamos aqui para curar as imagens das pessoas, nós estamos aqui para sarar as feridas delas. Nós queremos que elas se sintam amadas aqui dentro e amadas aqui, elas possam ser melhores lá fora. E isso vira um círculo virtuoso. Vocês acham que eu estou fazendo o que aqui com vocês? Eu quero que vocês aprendam isso e tornem isso um círculo virtuoso, que um dia vai voltar para mim. Porque eu vou encontrar pessoas na rua que vão ser melhores administradores, melhores gestores, melhores líderes, que vão ter influenciado outras pessoas. E eu vou poder ser atendido por pessoas melhores, pessoas mais felizes. Você acha que isso não vai voltar para mim? É a lei da semeadura, a colheita é irrevogável. Você planta o que você quiser, então vamos plantar coisas bonitas, plantar coisas boas. Quem é você, líder, que está se omitindo? Não se omita mais, seus princípios e valores precisam ser propagados. Isso, gente, não existe, nossas empresas existem, pelo menos a minha visão de mundo, minha empresa existe para servir pessoas. E eu ensino pessoas a servirem outras pessoas com excelência. E servir pessoas, as pessoas de dentro e as pessoas de fora, isso é maravilhoso. Existe muito mais alegria em dar do que receber, minha galera. Muito mais. Não perca seu tempo dando só dinheiro para as pessoas, porque o dinheiro, ele é necessário sim, ele é um símbolo de valor. É você dizer para a pessoa e falar assim, olha, você vale, não trabalhe de graça para mim porque você vale, e você vale isso, entendeu? Você vale. Então as pessoas precisam também ser muito bem remuneradas. Tá? E se você quiser ser um excelente líder, entenda de pessoas. Você lida com pessoas, tecnologia e tudo mais. Se você não entende tecnologia, se associe a uma pessoa que entenda isso perfeitamente. Entenda isso melhor do que você. Mas no fim das contas, você sempre vai precisar de pessoas. Entenda de pessoas para recrutar e selecionar excelentes pessoas. Entenda isso, para você saber até quando demitir pessoas. Para saber quando motivar, e como treinar. Tá, joia? E pessoal, se você quer ser um líder de verdade, um excelente líder, nunca, jamais impeça pessoas de crescerem. Se você tem pessoas que são piores que você no seu time, o seu time, a sua empresa, o seu projeto só vai crescer até o seu tamanho. Porque você vai ser a maior e a melhor pessoa. Se você quiser isso, quiser que o seu ego seja maior do que qualquer outra coisa, tudo bem. Você vai colher as consequências de ter tomado essa decisão. Mas se você quer deixar um legado, uma história que supera o seu nome, tenha pessoas melhores que você. Tenha pessoas muito melhores que você. Uma coisa você não pode deixar de ser melhor, que é líder. Desenvolva a sua liderança. Entenda de pessoas, entenda do seu business. E o resto, contrate, se associe a pessoas muito melhores do que você. Porque você vai ver um projeto crescendo que vai ultrapassar aquilo que você jamais imaginou. Vai ultrapassar. Por que eu tô falando isso? Porque muitos de nós, e eu já passei por essa fase, graças a Deus já superei ela, que era o medo de ter pessoas melhores do que eu. E às vezes eu limitava o crescimento das pessoas. Né? A pessoa ela queria se desenvolver, ela queria florescer, ela queria trazer ideias, ela queria trazer contribuições naquilo que ela era boa e eu não era, e eu tinha medo daquilo. Não tenha medo. Não tenha medo. Uma das coisas que todo mundo que trabalha comigo sabe eu entrego tudo que eu sei. E olha a visão, eu quero te apresentar essa visão que na época fez sentido pra mim e com ela eu consegui superar esse medo. Era o seguinte, eu pensava assim, hoje eu tô aqui, mas eu quero crescer. Só que para eu crescer, alguém precisa fazer o que eu já faço. Então eu preciso entregar tudo que eu sei para essas pessoas, para que elas venham ocupando esses cargos, venham ocupando essas posições que hoje eu atuo. Não tenha medo de entregar todo o seu ouro. Quanto mais você entregar, quanto mais você der o seu melhor para essas pessoas, quem ensina aprende 2 vezes. Toda vez que eu ensino para vocês, tudo isso que está sendo dito vai entrando em mim, vai aprofundando, vai criando mais raiz e eu vou me fortalecendo nisso. E as pessoas que vão recebendo também vão se fortalecendo, vira um círculo virtuoso. E as pessoas vão crescendo e você vai se desenvolvendo, você vai se aprofundando, você vai ampliando o seu hall de conhecimento. E todo esse projeto vai se tornando uma coisa muito grande, muito bonita. E tudo isso, toda essa liderança, toda essa estrutura que você criou vai ser os ingredientes, vão ser os ingredientes, a ferramenta necessária para você superar o que você quiser superar.
Jamais enfraqueça seu time, jamais enfraqueça a si mesmo. Fortaleça a todos. Porque dessa forma que você vai conseguir superar toda e qualquer crise que vier contra você. Tá bom? É isso, meu povo, todos os dias, já deu aqui 13h36 aqui no meu relógio, todos os dias, às 13h05, eu tô trazendo para vocês conteúdo, principalmente sobre gestão estratégica, gosto muito de gestão de pessoas, eu sempre falo do ponto de vista estratégico, tá, gente? Amanhã também já vou colocar aí o tema da próxima live, quem quiser participar, esteja muito bem-vindo, mandem suas dúvidas, sempre que tiver eu respondo, se não tiver eu vou tocando aqui o barco, e fico à disposição de vocês. Espero ter contribuído. Líderes, liderem, aprendam sobre liderança. Nós contamos com você, a cidade conta com você, o país conta com você, o mundo conta com você. Tá bom? Beijo grande, façam desse dia um dia excelente, extraordinário e liderem. Beijão!